pessoas ao dermatologista do que qualquer outro problema de pele. Como a febre do feno, espinhas parecem parte da vida, sobretudo na adolescência. Mas se isso é verdade, por que as pessoas das sociedades pré-industriais não sofrem de acne também? Um pouco de reflexão denuncia que o fato de tantas pessoas terem acne é absurdo. Ainda mais absurdo é que há poucas pesquisas para desvendar sua causa, apesar do aumento inexorável dos casos, sobretudo entre adultos, que há muito tempo já passaram pela puberdade. Viemos insistindo na mesma velha explicação por mais de meio século. Hormônios masculinos hiperativos, sebo em excesso, um frenesi de propionibacterium acnes levando a uma reação imunológica feia, com vermelhidão, inchaço e glóbulos brancos pus. Mas essa explicação não resiste a uma inspeção cuidadosa. As mulheres com níveis mais elevados de andrógenos, os hormônios masculinos considerados responsáveis pela acne, não são os casos mais severos da doença. E os homens que têm níveis de andrógenos muito mais elevados não sofrem de acne tanto quanto as mulheres. Então, o que está acontecendo? Novas pesquisas indicam que estávamos procurando no lugar errado. A ideia de que a P. acnes causa acne já existe há décadas. Parece óbvio. Quer saber o que vem causando espinhas? Então olhe dentro de uma espinha e veja quais micróbios estão por lá. Não importa que essas mesmas bactérias também sejam encontradas na pele saudável de vítimas de acne e na de pessoas sem nenhuma acne. Não importa que algumas espinhas simplesmente não contenham nenhuma P. acnes. A densidade de P. acnes não está relacionada à gravidade da acne, e níveis de sebo e hormônios masculinos não prognosticam a presença da doença. O fato de que antibióticos, tanto os aplicados diretamente no rosto quanto os ministrados em comprimidos, costumam melhorar a acne tem reforçado essa teoria. Os antibióticos são o tipo de medicamento mais prescrito para espinhas, e muitas pessoas permanecem em tratamento durante meses ou anos. Mas eles não atingem apenas as bactérias que vivem na pele. As do intestino também são afetadas. Vimos anteriormente que os antibióticos alteram o comportamento do sistema imunológico. Seria esse o verdadeiro motivo de sua ação contra a acne? O que está ficando claro é que a presença de P. acnes não é determinante para o desenvolvimento da acne. Ainda há debate sobre qual seria o verdadeiro papel desempenhado por essa bactéria da pele, mas estão surgindo novas ideias sobre a contribuição do sistema imunológico para essa doença. A pele dos pacientes com acne contém células imunológicas extras, mesmo em áreas aparentemente saudáveis. Parece que a espinha é só mais uma manifestação da inflamação crônica. Alguns chegam a cogitar a hipótese de que o sistema imunológico tenha se tornado hipersensível a P. acnes, talvez outros micróbios da pele, deixando de tratá-los como amigos. O mesmo vale para as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Possivelmente devido a uma mudança na composição normal da microbiota, as células imunológicas do intestino parecem perder o respeito que costumam ter pela colônia do intestino. Pode ser porque as células Tregs, com sua influência calmante, tenham desistido de controlar os membros mais agressivos do pelotão imunológico. Assim, em vez de tolerarem e encorajarem a presença dos micro-organismos benéficos, elas decidem atacá-los. Trata-se menos de autoimunidade, dirigida contra o eu, do que de coimunidade, ataques imunológicos contra os micróbios comensais, que normalmente vivem numa relação de mutualismo benéfica para o nosso corpo. As vítimas de doença inflamatória intestinal têm uma chance muito maior de desenvolver cânceres coloretais, e isso aponta para uma ligação mais profunda entre desbiose e saúde. Há muito se sabe que certas infecções podem provocar câncer. O papilomavírus humano, HPV, por exemplo, está por trás da maioria dos casos de câncer cervical, e a bactéria Helicobacter pylori, que causa úlceras estomacais, pode também provocar câncer no estômago. A desbiose que acompanha a doença inflamatória intestinal parece aumentar ainda mais o risco. A inflamação causada por esse desequilíbrio da flora bacteriana de algum modo danifica o DNA das células humanas que revestem a parede do intestino, permitindo o desenvolvimento de tumores. O papel desempenhado pela microbiota no câncer não se limita aos tumores do sistema digestivo. Como a desbiose pode aumentar a permeabilidade do intestino e desencadear um processo inflamatório, cânceres em outros órgãos também podem ser causados por uma microbiota em desequilíbrio. O câncer no fígado oferece o melhor exemplo de como isso acontece. No experimento para descobrir como a obesidade e uma dieta rica em gordura poderiam estar envolvidas no surgimento de tumores, pesquisadores expuseram camundongos magros e obesos a substâncias químicas cancerígenas. A maioria dos camundongos magros resistiram, mas um terço dos camundongos obesos desenvolveram câncer do fígado. Sem entenderem como uma dieta rica em gorduras poderia provocar um câncer fora do intestino, os pesquisadores compararam o sangue dos dois grupos de camundongos. Os camundongos obesos tinham níveis mais altos de um composto químico prejudicial chamado ácido deoxicólico, DCA, que sabidamente causa danos ao DNA. O DCA é produzido por ácidos da bile, substâncias produzidas para ajudar na digestão de gorduras na dieta. Mas os ácidos da bile se convertem em DCA, que precisa depois ser decomposto no fígado, apenas na presença de um grupo particular de micróbios do gênero Clostridium. Os camundongos obesos tinham níveis muito maiores de clostrídeos no intestino do que os magros, o que os tornava especialmente suscetíveis a desenvolver câncer no fígado. Atacar os clostrídeos nos camundongos obesos com antibióticos reduziu suas chances de contraírem câncer. Todo mundo sabe que fumar e beber eleva o risco de câncer, mas o que pouca gente sabe é que temos uma chance muito maior de contrair câncer se estivermos com excesso de peso. Nos homens, estima-se que 14% das mortes por câncer estejam ligadas ao excesso de peso. Nas mulheres, essa cifra é ainda maior, 20%. Acredita-se que muitos casos de câncer do seio, do útero, do cólon ou do rim estejam associados ao sobrepeso e que a microbiota obesa tem alguma culpa na história. O grande paradoxo da saúde no século XXI, agora que o domínio das doenças infecciosas chegou ao fim, é que nossa saúde pode depender de termos mais micróbios, não menos. Está na hora de passarmos da hipótese higiênica para a hipótese dos velhos amigos. O que está em falta não são as infecções, mas os micro-organismos benéficos que treinam e acalmam nosso sistema imunológico em desenvolvimento. No capítulo 1, perguntei qual seria a conexão entre as doenças do século XXI, aparentemente tão díspares, obesidade, alergias, doenças autoimunes e mentais. A resposta é o que todas elas têm em comum, a inflamação. Nosso sistema imunológico, longe de ter entrado de férias agora que as doenças infecciosas foram vencidas, está mais ativo do que nunca. Agora ele enfrenta uma guerra incessante, não porque existam mais inimigos, mas porque, por um lado, baixamos a guarda e abrimos as fronteiras para os micro-organismos que deveriam ser nossos aliados e, por outro, perdemos a força pacificadora que esses micróbios treinam. Portanto, se você quer mesmo fortalecer seu sistema imunológico, desista das frutinhas caras e dos sucos especiais. Em vez disso, ponha sua microbiota em primeiro lugar, e o resto virá naturalmente. 5.
A Guerra dos Germes. Em 2005, Jeremy Nicholson, professor de Química Biológica do Imperial College de Londres, apresentou uma ideia polêmica, de que os antibióticos estavam por trás da epidemia da obesidade. Os experimentos anteriores de Frederick Bucket, mostrando que a microbiota desempenhava um papel importante na absorção e no armazenamento de energia provinda dos alimentos, abriram a mente dos cientistas para a possibilidade de que o aumento de peso pudesse ser controlado pelos micróbios. Se os micróbios do intestino podiam fazer os camundongos ganharem peso, será que a alteração na composição de sua flora intestinal provocada pelos antibióticos poderia estar ligada à obesidade humana? Embora apenas na década de 1980 o número de pessoas acima do peso e obesas tenha aumentado de verdade, a tendência rumo à epidemia atual começou na década de 1950. Nicholson se perguntou se a época da introdução dos antibióticos para uso público em 1944, apenas poucos anos antes do início do aumento inexorável nos casos de obesidade, foi mais do que mera coincidência. Suas suspeitas não se deveram simplesmente à correlação cronológica. Ele já sabia que havia décadas os fazendeiros vinham usando antibióticos para engordar o gado. No fim da década de 1940, cientistas americanos descobriram por acidente que ministrar antibióticos a frangos aumentava seu crescimento em até 50%. Os tempos eram difíceis, e a crescente população urbana dos Estados Unidos estava farta do alto custo de vida. Eles já haviam sofrido privações demais, e carne mais barata estava no alto de sua lista de desejos do pós-guerra. Pós-guerra. Os efeitos dos antibióticos nos frangos pareciam nada menos que milagrosos, e os fazendeiros esfregaram as mãos, satisfeitos ao descobrirem que bois, porcos, carneiros e perus apresentavam a mesma reação a pequenas doses diárias desses medicamentos, um enorme aumento de peso. Embora não tivessem ideia de como os antibióticos promoviam o aumento nem de quais poderiam ser as consequências, a comida estava em falta e os preços andavam altos. Era espetacular alcançar ganhos de produção daquela magnitude pelo custo de ração de frango. Desde então, a chamada dosagem subterapêutica de antibióticos tem sido uma parte essencial da agropecuária. As estimativas são vagas, mas é possível que, nos Estados Unidos, até 70% desses medicamentos sejam usados em animais de fazenda. Além disso, o benefício adicional de mais animais poderem ficar espremidos em um espaço menor sem sucumbirem a infecções apenas aumentou seu uso. Sem esses artifícios, esse país teria que criar 452 milhões de frangos, 23 milhões de bois e 12 milhões de porcos extras a cada ano para produzir o mesmo peso de carne. A preocupação de Nicholson foi que, se os antibióticos podiam deixar os animais muito mais gordos, que prova tínhamos de que não estavam fazendo o mesmo conosco? O sistema digestivo humano não é tão diferente assim do dos porcos. Tanto porcos quanto seres humanos seguem uma dieta onívora, têm um estômago simples e um grande cólon, cheio de micróbios que se utilizam das sobras do nosso próprio processo digestivo no intestino delgado. Os antibióticos podem aumentar as taxas de crescimento dos leitões em cerca de 10% ao dia. Para os fazendeiros, isso significa que podem abatê-los com 2 ou 3 dias de antecedência, um grande ganho se levarmos em conta criações de milhares de animais. Será possível que os humanos também estejam sendo engordados pelo consumo voraz de antibióticos? O maior desejo de muitas pessoas que lutam contra o excesso de peso é emagrecer, mas por mais que tentem, elas não conseguem. Não conseguem. Esse desejo é tão poderoso que, em um estudo, pacientes obesos mórbidos que perderam muito peso declararam que preferiam perder uma perna ou ficar cegos a retornar à obesidade. Todos os 47 pacientes disseram que preferiam ser magros a obesos multimilionários. Se as pessoas estão tão desesperadas para emagrecer, por que é tão fácil ganhar peso e tão difícil perdê-lo e se conservar assim? Mesmo as estimativas mais otimistas indicam que apenas 20% das pessoas com excesso de peso conseguem perdê-lo e mantê-lo assim por mais de um ano a certa altura da vida. Além disso, algumas pessoas que conseguiram perder peso relataram que, para se conservarem magras, passaram a ingerir uma quantidade muito menor de calorias do que seria o normal numa dieta típica de manutenção de peso para sua altura. Emagrecer é tão difícil que algumas campanhas do governo desistiram de tentar fazer com que as pessoas percam peso. Elas simplesmente pedem que evitemos engordar ainda mais. A campanha americana Mantenha, Não Ganhe segue esse princípio. Muitos locais de trabalho agora oferecem cursos e orientações para ajudar os funcionários a não engordarem durante épocas tradicionais de comilança, como as férias e o Natal. Trata-se de uma suspeita que está de acordo com nossa compreensão crescente da obesidade como doença. Se, como expliquei no capítulo 2, o professor Nikhil Durandar está certo ao pensar que não se trata de uma simples questão de desequilíbrio entre calorias ingeridas e calorias gastas, mas de uma doença complexa com muitas causas possíveis, os antibióticos poderiam se revelar um importante fator que estaria contribuindo para a epidemia. Isso forneceria uma boa explicação para alguns dados extraordinários associados à obesidade. O mero fato de 65% da população de certos países desenvolvidos apresentarem sobrepeso ou obesidade seria suficiente para nos apresentar uma visão desconcertante do comportamento humano. Será que somos mesmo tão preguiçosos, tão golosos, tão ignorantes e tão desmotivados assim a ponto de existirem mais membros de nossa espécie com excesso de peso do que magros? Ou será que as razões para nosso excesso de peso são mais profundas do que havíamos pensado? Uma epidemia de obesidade induzida ou facilitada por antibióticos não apenas nos absolveria de parte da responsabilidade por nosso excesso de peso, como também poderia nos oferecer um meio de derrotá-lo sem recorrer a tantas dietas aparentemente inúteis. Em 1900